Oi, pessoal, boa noite. Vamos lá para a nossa leitura. Gente, eu tinha postado o 1 Samuel 25, 26 e 27, se não me engano. Aí ontem apareceu dobrar 2 vezes lá no YouTube, e aí eu fui excluir um. Só que no que eu excluí um, excluí os dois. Aí eu não consegui recuperar para poder repostar. Não achei. Então, quem não leu, leia, porque eu postei, mas aí acho que ficou um dia só. E eu tirei, e eu fui apagar, porque tinha dois, pensando que só apagaria um. Apaguei os dois. Felizmente. Vamos lá? Hoje a gente inicia aí 2 Samuel. Então vamos ler 2 Samuel 1, 2 e 3, pessoal. Vamos lá? Vamos começar? Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziglag, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonathan, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonathan, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitões da cavalaria apertavam com ele. E olhando para trás, desci, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu disse: Sou a Malequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na sua cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonathan, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxe a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi disse: Como não temeste tu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega-te, lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonathan, seu filho, com esta lamentação, dizendo: Ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro do reto. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, não publiquei nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes e o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonathan. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe ao Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Aionã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita.
Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: bendito seja vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor a Saul e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre as Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os seus servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros, perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os jovens e joguem diante de nós. E disse Joabe: levanta-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou a mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado e caíram juntamente de onde chamou aquele lugar de Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Absai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de trás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: és tu, Azael? Ele disse: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos jovens e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com um conto de lança pela 5ª costela. E a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu, morreu, paravam. Porém, Joabe e Absai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado, cada um de seguir o seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não seguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou todo o povo, e todos os servos de Davi, faltaram 19 homens além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e um dos homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom,
foi o seu primogênito Amon, de Aionã, a Jezreelita, e seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Jesus, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, o sexto Itreão, de Egla, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, a filha de Aia, e disse Isbosete a Abner: por que entrastes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, e seus irmãos, e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Tu hoje busca motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Transferindo o reino da casa de Saul, se levantando do trono de Davi, Israel, sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: de quem é esta terra? E disse comigo: fazes a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dar-me minha mulher Mical, e que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. E enviou Isbosete e atirou seu marido, a Petiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido, caminhando e chorando de trás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora e volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-os agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner a mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. Já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizestes? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-lhe ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi depois ouvindo disse: inocentes somos, eu e meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha o bordão, nem que caia a espada, nem que necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingistes
vos de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre um vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito, muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruía, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Bem, terminamos capítulo 1, 2 e 3 de 2 Samuel. Amanhã nós vamos ler o 4, 5 e o 6. Bem, que Deus possa abençoar, ore ao Senhor, releia de novo aquilo que você não entendeu, busque entender e que o Senhor abençoe o seu sábado, e amanhã nós estaremos de volta para continuar a leitura. Um abraço.